Após obtida a nossa moldagem, vamos proceder ao vazamento e obtenção do nosso modelo. Percebemos aqui um modelo com toda a área chapeável, bem delimitada, e após, então, iniciaremos a confecção, o enceramento, a montagem dos nossos dentes, para posterior instalação da nossa válvula Wagner-Mathieu antes do processo de inclusão na mufla. Percebemos esse orifício que é do diâmetro da nossa válvula, aonde será incluída a válvula antes do processo de muflagem. Aqui temos uma técnica que aquecemos levemente um pedaço de cera e colocamos na parte do adesivo verde, como estamos vendo, para fixá-la melhor no nosso gesso. Essa pequena lâmina vai nos dar a estabilidade inicial quando colocamos a parte verde dentro do modelo e podemos nivelar a nossa válvula Wagner-Mathieu até o limite. Percebemos aqui o limite entre a válvula propriamente dita e a tampa externa aonde está o adesivo vermelho. É concluído o enceramento, feito todo o vedamento e iniciado após esse passo o processo de muflagem e inclusão da prótese. Percebemos internamente que há uma pequena espessura de cera sobre o adesivo verde. Após a acrilização da prótese, removemos levemente essa fina película de resina acrílica e removemos então o adesivo verde para liberar o orifício interno para o ativamento da prótese, da válvula, na hora da instalação da nossa prótese no paciente. Existe a possibilidade de instalarmos a microválvula Wagner-Mathieu numa prótese já em uso. Fazemos o mesmo processo desse orifício do diâmetro da válvula e acrilizamos a válvula no interior desse orifício. Posteriormente, após a acrilização, também removemos o adesivo verde, liberando a entrada, o orifício para a entrada do ar, e removemos a tampa externa, aonde está o adesivo vermelho, para poder ativar a prótese com a sucção que o paciente vai fazer. Quando temos próteses já em uso, devemos tomar a precaução para que o selado periférico dessa prótese esteja perfeito. Recomendamos para tal, ou antes da instalação da válvula, reembasamento total desta prótese, ou refazer, se necessário, o selado periférico com acrílico autopolimerizado tipo simplex, que nós temos que ter perfeita vedação do selado periférico para termos uma eficiência na durabilidade da retenção da prótese. Pois se o selado periférico não estiver perfeito, nós teremos inicialmente uma retenção muito boa da prótese, mas posteriormente poderá falhar a retenção, a estabilidade, se houver entradas de ar no selado periférico. Após todo o processo de
todo o processo laboratorial, passaremos então a fazer os ajustes na boca do paciente e iniciarmos os ajustes de oclusão e de extensão da prótese no fundo de sulco, onde temos as inserções de freios e bridas, para depois instruir o paciente a iniciar a sucção e obter o benefício que é dado pela microválvula Vacuum-Matic. Quando já fizemos a prova de estética, de fonética, função, e estamos com a prótese pronta para a fase laboratorial, procedemos de forma convencional no processo de acrilização de uma prótese total. A válvula já está inclusa na cera e procedemos ao vazamento do gesso na segunda parte da mufla e continuamos o processo de forma convencional. Após o procedimento normal de eliminação da cera, prestamos atenção somente num detalhe, que o adesivo verde não tenha sido deslocado ou não tenha soltado, e seguimos o procedimento convencional de acrilização da prótese para concluir, fazer novamente a prensagem e concluirmos o processo laboratorial de acrilização da nossa prótese. Então, neste momento, o único detalhe que devemos prestar atenção é que esse adesivo não tenha sido removido, para que no processo de acrilização não venha penetrar a resina dentro do orifício que existe na parte superior da válvula e que será por ele a retirada do ar e a saliva sob a nossa prótese. Após a instalação das próteses na boca do paciente, devemos proceder todos os ajustes necessários para que haja uma oclusão sem deslocamento das próteses. Após esses ajustes, instruímos para que o paciente promova movimentos de sucções repetidas até conseguir extrair totalmente o ar e a saliva que se depositaram sob a nossa prótese. Faça favor, paciente. O paciente com a boca fechada estará fazendo movimento de sucções para que a válvula possa extrair o ar e a saliva. Abre um pouquinho. Procedemos à nossa tentativa de remoção da prótese. Estamos fazendo movimentos fortes, fazendo com que a nossa prótese realmente esteja bem adaptada. Vamos lá, paciente. Nesses movimentos fortes, percebemos que temos uma boa estabilidade e retenção da prótese. Na verdade, não devemos fazer esses movimentos para não danificar o diafragma da válvula. Sempre que o paciente for tirar, ele deve sempre pressionar e insuflar ar para que entre ar por baixo da prótese e ela se desloque. Ok? Por favor, faça um movimento novamente de sucção. Mais uma vez. Abra. Vamos testar novamente a nossa retenção da nossa prótese. Com esses movimentos percebemos que a prótese está realmente bem fixada. Vamos tirar a prótese. Faça. Ok. Vamos colocar novamente. O paciente fecha. Succione. Succionou uma vez. Esses movimentos o paciente vai se habituando a fazer e sempre que ele quer uma estabilidade, uma retenção melhor, que ele sentir que há necessidade, ele pode fazer imperceptivelmente, ele consegue fazer esse movimento. Novamente, podemos ver, nós temos uma grande estabilidade da prótese. Ó, sugando com esse barulho, dá para sentir que realmente a prótese estava bem ali. Podemos instalar a nossa microválvula Vacuum-Matic também em próteses que já o paciente
esteja usando. Para isso, basta que com uma fresa convencional de laboratório, façamos um orifício no centro do palato ou localizarmos, dependendo do tipo do palato, a melhor posição de conseguirmos instalar a nossa válvula. E aqui demonstramos a sequência de uma técnica para fazer essa instalação. Nós iniciamos fazendo um leve aquecimento num pedaço de cera e fixando esta cera na parte interna da dentadura, para que possamos em seguida fazermos um assentamento da microválvula e acrilizarmos com acrílico autopolimerizante a nossa válvula. Fixada esta cera, faremos então a fixação da nossa microválvula. Para isso, iniciamos colocando na nossa microválvula na posição e vamos deixar a microválvula na linha do limite entre a tampa externa e a válvula, para que possamos, após acrilizar a nossa válvula na prótese. Essa linha, deixamos um pouco a tampa aberta para que possa ser visualizada a instalação. Neste caso também foi removido o adesivo e soltamos um pouco para ver qual a posição, para demonstrar qual a posição da válvula ela deve ficar. Devemos deixar essa válvula até no limite entre a tampa e a válvula propriamente dita. Na parte interna vemos que ela levemente fica um pouco abaixo da posição do nível do acrílico, 1 milímetro abaixo, em torno de 1 milímetro abaixo do acrílico. Portanto, agora, com a válvula em posição, fazemos o nosso acrílico autopolimerizante e vamos fixar a nossa válvula na nossa prótese. Feito o acrílico, colocamos o acrílico em volta da nossa válvula, sempre cuidando para que a tampa esteja solta para que possamos removê-lo. Por isso é importante salientar que o limite da colocação da válvula, quando fazemos diretamente em próteses já em uso, deve ficar no limite entre a válvula e a tampa descartável, esta que contém o adesivo vermelho. Fixado a válvula nesse momento, aguardamos a presa do material para no final descartarmos a válvula, a tampa externa, a tampa que tem o adesivo vermelho, e fazermos o acabamento em volta da nossa válvula. Removemos a cera que estava na parte interna, foi colocada aqui, e a remoção do adesivo verde para liberarmos o orifício por onde será drenado o ar e a saliva na hora que o paciente fizer os movimentos de sucção para conseguir a retenção e a melhor estabilidade. Acredito que algumas pequenas dificuldades poderão existir até o domínio total da técnica e conseguir tirar o melhor proveito do sistema dessa microválvula. Mas que com paciência e boa vontade, todo profissional tem condições de adaptá-la no uso do seu dia a dia em seu consultório. Tendo assim, com certeza que é o que nós temos em nossa clínica, a satisfação dos nossos pacientes e a indicação de mais pacientes para fazer esse tipo de trabalho, que é um trabalho diferenciado que podemos oferecer à nossa clientela.